Amém, queridos. Amém. Pode se assentar. Meditar no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao 5 e depois do 14 ao 18. João capítulo 1, versos 1 ao 5 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E os versos 14 ao 18: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos. Somos gratos pela tua obra em nossas vidas. E agora, quando lemos a tua palavra, pedimos: fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, nos dê conhecimento da sagrada letra, trabalha os nossos corações, glorifica o teu nome, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós temos vivido um tempo que vai ficando cada vez mais difícil, né? E o que marca esse tempo que nós vivemos é um verdadeiro cansaço, né? Tanto espiritual quanto emocional, como fisicamente. A gente olha e vê uma tremenda confusão moral, e as pessoas com fome de significado. O porquê de tudo que envolve as nossas vidas. E quando a gente olha, então, a gente vai perceber que a maioria das pessoas tem um vazio existencial. E quando a gente olha para os lares, parece que vai tudo bem em alguns a gente vê que está realmente complicado. Mas mesmo naqueles que parecem mais tranquilos, na verdade, existem guerras silenciosas. E quando a gente olha então para a religião, e mais especificamente para a comunidade evangélica, a gente vai perceber então uma frieza nos corações. A gente vai perceber um povo distraído, uma devocional vazia e muita superficialidade na vida das pessoas. Aquilo que a gente via no passado, principalmente na Igreja Católica, hoje a gente vê no meio evangélico. Uma religião de domingo. Passou o domingo, vida normal, vida que segue, aguardando o próximo domingo para então prestar um culto a Deus, e fica só nisso. E quando a gente olha então para esse texto das Escrituras Sagradas, a gente percebe que João vai mostrar uma resposta para todos esses dilemas. E ele vai mostrar que a resposta não está no sistema, não está em métodos humanos, em filosofias modernas, não está em terapias, nem em tradições religiosas. A resposta está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E João então nos apresenta quem é Jesus.
e aquilo que Jesus veio para realizar. E quando a gente olha para Jesus, queridos, a gente olha para as Escrituras, a gente tem que perceber que não se trata de uma doutrina abstrata que a gente vai estudando a cada semana. Jesus não é uma doutrina, Jesus é a vida de Deus entre os homens, que é oferecida para todos aqueles que creem no seu nome. A Bíblia não se trata de teologia. A vida de Jesus não é teologia. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Jesus é aquele sustento essencial para as nossas almas. Jesus é a plenitude de Deus revelada aos homens. Então, queridos, se a gente quer ter uma vida completa, uma vida realmente satisfatória, essa vida só é possível se ela for centrada em Jesus Cristo. Se Jesus for o centro da nossa vida, se a nossa vida estiver alicerçada na fé nele, na fé na Sagrada Letra, se a nossa vida estiver fortalecida pelo amor de Deus, e quando isso acontece, então a nossa vida se expressa em relacionamentos saudáveis, e também se manifesta em um serviço sacrificial. É interessante, eu estava meditando sobre essas coisas e lembrei de uma frase de A.W. Tozer, quando ele disse o seguinte: o culto é mais que canções que cantamos aos domingos, é a vida que vivemos durante a semana. Então, queridos, quando o nosso viver diário se torna um verdadeiro e contínuo culto de adoração ao Senhor, então nós estaremos experimentando a verdadeira vida, o verdadeiro valor da nossa existência sobre essa terra. Amém? Então, aqui nos versos 1 ao 5, nós vemos a mais sublime declaração sobre a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo de Deus, João nos leva a uma eternidade impenetrável, onde o Filho estava com o Pai antes que houvesse mundo, antes que houvesse tempo, antes que houvesse qualquer criatura. O Verbo, o próprio Filho eterno de Deus, o mediador da revelação divina e o fundamento de toda a esperança para a humanidade. Então, a primeira coisa que João vai nos mostrar aqui é que o Senhor Jesus é eterno. Ele diz: no princípio era o Verbo. Veja, queridos, Jesus não veio a ser, Jesus já era. Ele sempre foi e continua sendo para todos sempre. Quando o tempo começou a correr, Jesus já existia. Antes que os céus fossem criados, Jesus já existia. Jesus já subsistia em glória com o Pai. E a existência de Jesus, ela não é derivada, né? Ela não derivou de Deus. A gente precisa entender isto. E a existência de Jesus também não depende de Deus Pai. Ele existe por si mesmo e é eterno, e não pode deixar de existir. João diz que ele é antes de todas as coisas, desde toda a eternidade. Então, Jesus não pertence à ordem das criaturas, mas ele é o majestoso Criador de todas as coisas. João vai dizer ainda que o Verbo estava com Deus, o que mostra que Jesus é distinto do Pai. Embora seja um com o Pai, ele é distinto do Pai, e ele é inseparável do Pai.
Dá para entender isso, queridos? Ele é um com o Pai, ele é inseparável do Pai, contudo, ele é distinto do Pai. João está afirmando aqui a distinção pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo, sem a divisão da essência de Deus. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas os três é Deus. Amém, queridos? É o único Deus verdadeiro. É difícil a gente entender bem essa questão. Agostinho dizia: tente explicar a Trindade e você perde a cabeça. Tente negar a Trindade e você perde a alma. Então, a gente crê. A Trindade não se explica, a Trindade a gente adora. Amém, queridos? Então, onde Deus Pai sempre esteve, o Verbo, o Filho também sempre esteve lá. Deus Filho, Jesus, é igual em glória com o Pai, é coeterno em majestade e em essência divina. E esta comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo não dá para a gente comparar com nada. A gente tenta, mas é impossível. A perfeição da Santíssima Trindade é inexplicável com palavras humanas, com comparações humanas, porque não está na categoria das coisas criadas. É um mistério que eu volto a dizer, não dá para explicar, mas a gente adora, porque a gente entende que é o nosso Deus. João continua aqui e ele diz que o Verbo era Deus. Então o Verbo é plenamente Deus, Jesus é plenamente Deus. Mas ele não é um Deus num sentido secundário, porque houve tentativas de dizer que Jesus é um Deus menor. Não, ele não é menor, ele é Deus. E Deus não tem uma parte menor, Deus é Deus. Jesus não é inferior ao Pai. Em nada Jesus é inferior a Deus Pai. O Filho possui a mesma natureza divina do Pai, a mesma glória, o mesmo poder, a mesma perfeição e a mesma eternidade. Ok? João ainda vai dizer que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele diz: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então nada existe fora da ação criadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que começou a existir se fez por meio dele, e como diz as Escrituras, tudo foi feito por ele e para ele. Então, queridos, aquele que no tempo se vestiu de carne é o mesmo que na eternidade chamou o universo à existência, pelo poder da sua palavra. Jesus, o Redentor, é também o Criador de todas as coisas. E não só o Criador, mas aquele que sustenta tudo aquilo que ele criou. E João ainda vai dizer que Jesus é a fonte de toda a vida e de toda a luz de entendimento. João diz: a vida estava nele e ele era a luz dos homens. Toda a vida verdadeira procede dele, tanto a natural quanto a espiritual. Quando nós olhamos para as Escrituras, lá em Gênesis, nós vamos perceber que desde Adão, até mesmo Adão e Eva, eles possuíam essa luz e esse entendimento humano que procedia de nosso Senhor Jesus Cristo. João diz: ele era a luz.
Então, ele era e ele é a luz que revela Deus, a luz que expõe o pecado dos homens e a luz que guia os homens para a eternidade com Deus. Amém, queridos? Então aqui João dá uma explicação de quem ele é. Quem é Jesus? Jesus é o Deus Criador de todas as coisas. Amém, queridos? E então no verso 14 João vai dizer que o próprio Deus eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne. E isto significa que o Filho de Deus assumiu integralmente a natureza humana, sem deixar de ser Deus. Amém, queridos? Jesus assume a forma humana, se torna homem, totalmente homem, 100% homem, sem deixar de ser Deus. Ele continua sendo o Deus eterno, Deus criador de todas as coisas. Mas como Paulo diz em Filipenses, ele se esvazia da sua condição de Deus, não de ser Deus. Ele não deixa de ser Deus, ele se esvazia da sua condição de Deus, e ele não age em momento algum sobre a terra como Deus, mas somente como homem, ok? Então ele se torna uma verdadeira natureza humana, com todas as propriedades essenciais de um ser humano, com exceção do pecado. Jesus não nasce em pecado, e ele nunca pecou. Embora ele fosse tentado em todas as coisas, ele nunca pecou. Amém, queridos? Então, uma coisa que precisa ser combatida também é que muitos diziam e afirmavam que Jesus tinha a aparência de um ser humano, mas ele não era. E o que a Bíblia diz é que ele se tornou plenamente humano, para poder ser o mediador entre Deus e os homens. E como homem, Jesus cumpriu os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Ok? Então em Cristo, a natureza humana caída em Adão, ela foi redimida e exaltada. A Bíblia diz que Jesus é o último Adão. O que isso significa para nós, queridos? Significa que tudo aquilo que Jesus conquistou como homem, vale hoje para nós. Nós podemos viver como Jesus viveu. A Bíblia diz que se nós andarmos no Espírito, nós jamais vamos cumprir com qualquer desejo da nossa carne. Aí as pessoas dizem, mas Jesus era Jesus, ele conseguiu porque ele era Deus. Não, ele conseguiu como homem, ele viveu como homem. E ele, então, na sua perfeição, numa humanidade perfeita, ele conquistou para nós uma humanidade perfeita. Sabe, a gente culpa muito Adão, né? Não é verdade? Quantas pessoas já falam, se Adão não tivesse pecado, não é verdade? Mas o que a Bíblia nos diz, queridos, é que Jesus veio como o último Adão, e ele restaurou para a humanidade a condição que Adão perdeu. Então pare de culpar Adão e culpe a você mesmo. Ok? Pare de culpar Adão pelas coisas que acontecem e culpe a você mesmo, porque Jesus restituiu para você a mesma condição que Adão possuía lá no Éden. Mas vamos lá. João diz que esse Deus eterno, Criador de todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. A palavra que João usa aqui é a palavra tabernaculou, ou armou a sua tenda.
E isto, queridos, é um paralelo com o que está lá no Velho Testamento a respeito do tabernáculo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. Quando Moisés acabou de construir o tabernáculo, a glória de Deus desceu ali e encheu o tabernáculo com a glória do Senhor. O mesmo aconteceu quando Salomão construiu o templo. E ele consagrou o templo e a glória do Senhor entrou naquele templo. O próprio Deus estava ali dentro daquele lugar chamado Santo dos Santos. E então, quando mais uma vez já não existia o tabernáculo, então o templo havia sido profanado. Lembra que Jesus entra e faz uma limpeza lá porque a coisa estava feia demais? Então o que Deus fez? Deus constrói um corpo humano e entra neste corpo humano. A mesma coisa como ele entrou lá no tabernáculo, como ele entrou no templo, agora ele entra em Jesus. O Verbo se fez carne, ele tabernaculou, ele armou a sua tenda e veio para essa tenda. Isso é um grande mistério. Por isso que a Bíblia diz: um menino nasceu. Um menino nasceu. Mas o filho foi dado. O filho não nasceu, o filho é eterno. Amém, queridos? Então a glória de Deus, o Shekinah de Deus, agora não está em um lugar, está em uma pessoa. Mas João diz que ele fez isto entre nós. Então Jesus marca o início da nova aliança. Deus não está distante. Deus está em Cristo para estar intimamente presente na vida do seu povo, cumprindo a sua promessa de Emanuel, Deus conosco. Amém, queridos? Nos versos 15 ao 18, João vai destacar aqui 3 verdades fundamentais a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. E estas verdades é que são essenciais para a fé cristã. São as verdades que vão sustentar a nossa vida aqui na terra, a nossa vida espiritual, verdades que vão moldar a nossa adoração, que vão firmar a nossa confiança e vão nos dar segurança diante de Deus. Então, queridos, diante de uma geração tão confusa a respeito da identidade do Senhor Jesus, João faz uma declaração aqui que permanece firme para todo sempre. E João vai apontar essas 3 verdades. Jesus é suficiente, por causa que ele tem em si a plenitude de Deus. João vai dizer que Cristo é superior a Moisés, e a sua palavra é superior à lei dada a Moisés, e a revelação de Jesus a respeito do Pai é perfeita. Então vamos pensar aqui uma de cada vez. Primeiro, Jesus é suficiente. Jesus é a fonte da plenitude divina. Jesus é a fonte da plenitude divina, e ele supre todas as necessidades daqueles que nele crê. João diz aqui: pois todos, veja só, queridos, pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Em Jesus existe uma plenitude infinita. Essa expressão da sua plenitude aponta para a realidade da Trindade na pessoa de Cristo, porque nele, diz as Escrituras, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo fala isso lá em Colossenses 1,19, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, é difícil a gente
traduzir isso em palavras, mas tudo que Deus Pai é, tudo que Deus Filho é, tudo que o Espírito Santo é, toda essa plenitude está em Cristo, porque Ele é o próprio Deus. E essa plenitude, queridos, não é teologia, essa plenitude não é algo estático, essa plenitude é dinâmica e comunicativa. Isso é, Ele comunica a sua plenitude para todos nós. E João vai mostrar aqui que Cristo não possui uma graça com uma medida limitada. João diz que Ele é a fonte infinita da graça divina. Ele é pleno de graça e verdade. E a expressão aqui, graça sobre graça, revela então o caráter superabundante e sucessivo na vida cristã. Sabe, não se trata que o Senhor derrama graça, aí essa graça acaba, aí Ele derrama outra graça, e essa graça acaba, e Ele derrama outra graça. Não, queridos, é graça sobre graça. Ele derrama graça, e daqui a pouco Ele está derramando mais graça, e mais graça, e mais graça. É infinita graça, é graça que não acaba. Sabe, às vezes a gente pensa, eu estou passando um problema, Senhor, manifesta a tua graça. Queridos, a graça está manifestada, é graça sobre graça. É a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Quando você acordou hoje de manhã, já havia graça sobre você, Deus já havia renovado misericórdia para com você. É um suprimento incessante de graça. Dá para entender isso? Sabe, quando a gente fala, Senhor, derrama a tua graça, não é para que Ele derrame, mas a gente está confessando que o derramar da graça dEle é o que a gente deseja, e é aquilo que nos sustenta. Como a gente tem aprendido, queridos, a oração não é para mover a mão de Deus, a oração é para moldar o nosso coração, é para o nosso coração confessar para Ele aquilo que nós cremos a respeito dEle, que nós cremos nas Escrituras Sagradas. Nós oramos para confessar e não para mover a mão de Deus. Nós oramos para fazer o nosso coração se conformar com a palavra de Deus. Mas a graça é renovada a cada manhã, é graça sobre graça. Sabe, se você está doente, Ele está derramando graça para a cura. Se você está fraco, Ele está derramando graça para te fortalecer. Se você está triste, Ele está derramando graça para te alegrar. Se você está aflito, Ele está derramando graça para te animar, para te levantar. É graça sobre graça. A gente não precisa esperar que Ele derrame, Ele já está derramando graça sobre graça. A gente precisa crer, queridos. Essa é a realidade da nova aliança que foi profetizada por Jeremias. Veja o que Jeremias diz no capítulo 32, versos 38 ao 40. É Deus dizendo: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só propósito e procedimento, para que me temam para sempre, para o seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Olha a bondade de Deus, queridos. Ele sempre está fazendo bem. Em todo tempo Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E Ele coloca o seu temor no nosso coração, não para a gente ter medo de ir para o inferno. Ele coloca o seu temor para a gente não se afastar dEle. Porque quando a gente se afasta por um minuto, a gente deixa de
participar ou perceber a graça. Então Ele coloca o seu temor para a gente não se apartar dEle, para que a graça não cesse na nossa vida. Olha a bondade de Deus. Olha a bondade de Deus, queridos. Em Colossenses 2:3, Paulo diz: em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo está em Jesus. Você tem dúvida sobre alguma coisa? A resposta está em Jesus. O tesouro, a sabedoria está em Jesus. Por isso Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente e não lança isso em rosto. Deus nunca vai dizer: olha, eu te dei, você está fazendo isso. Não. Ele sempre está derramando graça. Ele não está fazendo cobranças, Ele está derramando graça. E Jesus então mostra o porquê da situação dos homens. Em João 10, capítulo 10, Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Quando a gente se afasta do Senhor, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Sabe, e aqui não está falando só do diabo, não. Jesus estava falando aqui de um conceito religioso. Sabe, queridos, quando a gente se torna religioso, a religião rouba a plenitude de Deus de nossas vidas. A religião rouba a vida e então ela nos mata. A religião destrói. E esse é o problema da humanidade. Todo mundo tem uma religião e olha o estado que o mundo está. E Jesus disse justamente isso: a religião, o ladrão. É lógico que por trás da religião está o diabo. Então mata, rouba e destrói. Porque as pessoas se apegam a conceitos em vez de se apegar a Cristo. As pessoas seguem preceitos em vez de seguir a Cristo. Como nós cantamos há pouco, Jesus declarou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. A religião mostra um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. É quando a gente se apega com Ele que a gente então experimenta da plenitude de vida. E essa suficiência de Cristo, queridos, ela não é genérica. A gente vive no mundo dos genéricos, né? Aquilo que parece igual, mas não é exatamente igual. Por que o genérico é tão barato em relação ao original? E fala: não, é a mesma coisa. Não é. Se fosse a mesma matéria-prima, não seria mais barata. Eu acho. Mas o que Jesus faz, querido, não é genérico. Isso quer dizer, não é o que outra pessoa pode fazer. É somente Ele que faz. E o que Ele faz é específico. E específico para cada uma das nossas necessidades. Para aquele que está perdido, morto em seus pecados e transgressões, Ele manifesta a graça que perdoa, que justifica e que salva. Para aqueles que estão nas trevas, naqueles que não sabem para onde ir, Ele é a graça que ilumina. Para aquele que está cansado da jornada, Ele é a graça que renova e que dá forças para continuar, para perseverar. Para aquele que cai, Ele é a graça que levanta. Lembra Pedro lá andando sobre as águas, aí ele sente o vento, ele começa a afundar e Jesus estende a mão e levanta.
Quem está sendo tentado, Ele é a graça que sustenta, que dá forças para vencer o pecado. Para aquele que está passando por lutas, Ele é a graça que restaura. Para aquele que quer servir, Ele é a graça que capacita. Para aquele que está sendo perseguido, Ele é a graça que protege. Ele é o refúgio. O salmista teve uma revelação de Jesus e ele declarou no Salmo 103, versos 3 ao 6: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. É Ele, queridos. Jesus é o tesouro inesgotável, suficiente para suprir tudo o que qualquer cristão necessite, tanto no tempo quanto na eternidade. É Ele quem concede o Espírito da vida para a igreja. É dele, queridos, que flui todo o vigor que nós precisamos. Quando Ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, Ele disse: a vida que está em mim flui para vocês. Em Cristo residem em abundância, misericórdia, graça, sabedoria, justiça, santificação, redenção, proteção e suprimentos. E tudo isto é concedido para aqueles que estão unidos com Ele pela fé. Paulo deixa isso tão claro em Romanos 8,32. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Da plenitude de Cristo, queridos, é que os cristãos e os crentes de todas as épocas foram supridos, desde Abel até o último que vai se converter ainda. A salvação flui de Cristo sobre todos. E é por isso que lá na glória, cada um vai reconhecer que deve tudo a Cristo. Como diz Paulo, Ele é tudo em todos. Agostinho declarou o seguinte: nossa graça é Cristo, nosso mérito é Cristo, nossa recompensa é Cristo. E isto, queridos, não é só para alguns não, porque todo ser humano depende de Cristo, mas aqueles que creem, então recebem desta fonte toda a plenitude. Quando nós confiamos na capacidade humana, nós vamos ver que logo vai se esgotar. Mas quando confiamos em Cristo, o poder de Deus vai se manifestar em plenitude. Infelizmente, queridos, muitos crentes, muitos cristãos vivem apenas da emoção do culto. Se emocionam quando ouvem a palavra, quando canções estão sendo entoadas, chora de emoção, se alegra em Deus, mas vai para casa e acaba tudo. Foi só emoção. Muitos ainda dependem do esforço humano, da sua própria força de vontade, e por isso vivem vazios, fracos e desanimados. Mas Jesus tem enviado o seu Espírito Santo, queridos, manifestando graça sobre nós. E é essa graça que sustenta, é essa graça que nos renova, é essa graça que nos fortalece, e é essa graça que também nos corrige.
para que possamos continuar recebendo graça sobre graça. E essa verdade destrói todo orgulho humano, que mostra que o homem sem Deus não é nada. E essa graça então deixa uma marca sobre os cristãos, que é a marca da humildade. E é por isso que um cristão maduro também não fica exigindo perfeição dos seus irmãos. Pelo contrário, incentiva os seus irmãos a olhar para Cristo e receber da plenitude de Cristo. Quando a gente tem essa plenitude, queridos, a gente não critica, a gente ajuda. Amém? Muito bem, preciso me apressar aqui. O segundo ponto, ele vai mostrar que Jesus é superior. Cristo é superior a Moisés e o Evangelho é superior à lei. E ele diz, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sabe, João não estava desprezando Moisés, ele apenas estava mostrando que Cristo é maior e o seu ministério é totalmente eficaz. Ele diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, e esta lei, queridos, era santa, justa e boa, mas possuía limitações. Por quê? Porque a lei revelava o pecado, mas não podia remover o pecado. E aí Jesus vem e João aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei apontava o pecado, mas não podia remover. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A lei pronunciava maldição sobre a desobediência, mas não podia aperfeiçoar as pessoas. Mas Jesus, queridos, Ele vem e anuncia salvação, perdão e redenção, e uma vida restaurada. Como eu disse há pouco, a perfeição que existia em Adão antes do pecado, foi dada de novo para nós, os que cremos. A lei era somente a sombra daquilo que Deus iria fazer através de Cristo, e ela funcionava também somente para conduzir as pessoas a Cristo. A Bíblia diz que Moisés era servo na casa de Deus, mas Jesus é o filho sobre a casa de Deus. Moisés recebeu a lei como um mediador, Cristo trouxe a graça e a verdade como o autor da graça e da verdade. A graça veio por meio de Jesus, quando Ele revelou plenamente o plano da salvação pela fé no seu sacrifício e o perdão pelo seu sangue derramado lá na cruz. E lá na cruz, Jesus abriu a fonte da redenção para todos aqueles que creem. João diz, a verdade veio por meio dele, e essa verdade se cumpriu na pessoa de Cristo. Tudo aquilo que o Velho Testamento apontava na antiga aliança, então se cumpriu em Cristo. Jesus é o verdadeiro sacrifício, Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o verdadeiro tabernáculo que trouxe Deus para nós. Não Deus lá no tabernáculo, numa casinha, mas Ele trouxe Deus para nós. Jesus, o verdadeiro propiciatório, onde nossos pecados são perdoados. Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, que intercede junto do trono da graça em nosso favor. Sem dúvida, queridos, havia graça e verdade no ministério de Moisés, mas a plenitude da graça e da verdade redentora veio através de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se revelou ao mundo e morreu na cruz pelos pecadores. Mais uma vez, infelizmente, muitos ainda vivem espiritualmente como se estivessem na antiga aliança, com medo de se achegar, com medo de ouvir, com medo de se oferecer e se render à palavra de Deus. E é por isso que tanta gente dentro da igreja
não recebe o poder de Deus que os capacita a caminhar. E então continuam carregando um fardo pesado, quando Cristo nos oferece um alívio e descanso. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A falta de entendimento tem produzido crentes cansados e desanimados. Mas uma vida centrada em Cristo produz crentes transformados, alegres e vencedores. A religião gera medo, culpa, insegurança. A religião faz as pessoas compararem umas com as outras e causa orgulho espiritual. Mas Cristo gera liberdade, alegria, segurança e humildade. Então, querido, você quer um lar abençoado? Substitua as regras pela graça que amolece o coração. No seu casamento, substitua as cobranças pelo cuidado e doação. Na liderança, substitua a exigência pelo exemplo. E na igreja aqui, substitua a crítica pelo acolhimento. Sabe, a gente nunca vai conseguir mudar as pessoas pela lei, mas as pessoas serão transformadas pelo poder do Espírito Santo quando nós mostrarmos esta graça e a verdade de Cristo em nós. Quando nossas vidas forem um reflexo da graça de Deus, então as pessoas ao nosso derredor serão tocadas. E para finalizar, terceiro ponto, Cristo é a revelação perfeita de Deus Pai. João diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. A Bíblia diz que nenhum homem poderia suportar a visão de Deus, nem mesmo Moisés. Quando Moisés pediu para ver a Deus, ele recebeu essa resposta: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. No entanto, queridos, Jesus veio para nos mostrar Deus. E tudo aquilo que é possível humanamente conhecer a respeito de Deus, porque a mente humana não suporta todo o conhecimento de Deus. Mas aquilo que é possível para a mente humana compreender é revelado através de Jesus Cristo. Porque Cristo não traz apenas verdades a respeito de Deus. Ele é o próprio Deus em forma humana. Quando a Bíblia diz que Deus se manifestou em carne, é quando o Verbo se fez carne. Jesus, diz Hebreus 1:3, é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. João diz: aquele que eternamente esteve no seio do Pai, assumiu a natureza humana e então mostrou para o homem tudo aquilo que é possível compreender a respeito da perfeição divina. Na encarnação de Jesus, na sua vida, nas suas palavras, nas suas ações, na sua morte e na sua ressurreição, nós podemos contemplar a santidade incomparável de Deus Pai e o seu santo ódio ao pecado, mas também a sabedoria perfeita, o poder onipotente, o amor indescritível e a maravilhosa graça de Deus sobre nós. O próprio Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Em João 14:9 ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. E essas são verdades profundas, às vezes difícil de entender, mas totalmente real. Quem olha para Cristo, vê Deus Pai.
e ver um Deus não distante, não indiferente, mas um Deus totalmente acessível. O caminho para a sala do trono está aberto. Temos livre acesso à sala do trono, onde encontramos um Pai amoroso, um Pai misericordioso, um Deus justo, santo e bom. A revelação de Cristo não é apenas intelectual, ela é redentora. Conhecer a Deus, queridos, não é acumular informações a respeito de Deus. Conhecer a Deus é entrar num relacionamento íntimo com Ele. Jeremias 31:34 diz: e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz ao Senhor. Quando a gente olha para Jesus, a gente conhece Deus Pai. Quando a gente abraça Jesus pela fé, a gente abraça Deus Pai. Ninguém precisa nos ensinar quem Ele é, porque Ele vai se revelando em nós. A visão de Deus, que antes era impossível, se tornou totalmente acessível quando o véu foi rasgado na própria carne de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente dá muita ênfase àquele véu rasgado lá no templo, mas Hebreus diz que o véu que foi verdadeiramente rasgado foi a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, rasgada com aquelas chicotadas, rasgado pelaquela coroa de espinho, rasgado pelos pregos nas suas mãos e nos seus pés, rasgado por aquela lança no seu lado. Esse foi o verdadeiro véu rasgado, queridos, que nos deu livre acesso à presença do nosso Pai Celestial. E diante dessas verdades, queridos, olhando para nós como igreja, se nós quisermos ser uma igreja que revela Deus ao mundo, então nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo, para podermos refletir o caráter de Cristo. Quando nós tivermos compaixão das pessoas, e então acolhermos essas pessoas, quando em santidade rejeitarmos todo o pecado, e quando falarmos a verdade, falarmos com amor. Eu conheci uma pessoa que ela falava muito de Jesus para as pessoas. Ela dava folhetos, distribuía folhetos, e ela dizia assim: se não quiser acreditar, já está condenado, a minha parte eu fiz. Não, a gente não prega para condenar as pessoas, a gente prega porque a gente quer salvar. Quando a gente revela a Cristo através do nosso serviço, ajudando pessoas, quando a gente revela a Cristo perdoando, restaurando aquele que caiu, ajudando a pessoa a se levantar, quando nós anunciamos então o Evangelho da revelação do Pai no Filho, e o nosso desejo é que as pessoas que ouvem a mensagem se arrependam e se voltem para Deus. Sabe, queridos, uma igreja que não reflete Cristo, ela pode ter estrutura, boa música, tradição, doutrina, mas não tem o poder da presença do Pai Celestial. A gente tem que entender que Cristo é o ponto de encontro de Deus e as pessoas, porque Cristo elimina toda a dúvida, todo o medo, todo o desânimo, toda a condenação. E é isso que João está apresentando aqui a respeito de Jesus, quando ele diz: Jesus é a plenitude de Deus. Então, queridos, confie nele, confie que a graça está derramada. Se o diabo te acusar, você pecou e não há graça sobre a sua vida, diga: mentira, porque existe graça sobre a minha vida para me perdoar, existe graça sobre a minha vida para me levantar, existe graça sobre a minha vida para vencer o pecado da próxima vez.
Eu não estou sozinho, existe graça sobre a minha vida. João diz que Cristo é superior, então descanse nesta graça maravilhosa do Senhor. João diz que Jesus revela plenamente o Pai, então viva a vida de Cristo, como Paulo dizia: a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E então, quando eu vivo pela fé no Filho de Deus, não é a minha própria vida, mas é a vida de Cristo, e as pessoas podem ver Deus através de mim. Volto a dizer, a grande necessidade da igreja não é uma nova metodologia, não é música, não é estratégia. A grande necessidade da igreja é Cristo. É ter mais de Cristo, conhecer mais a Cristo, amar mais a Cristo, seguir Cristo de mais perto e anunciar Cristo para todo mundo. E agora, se você tem se sentido vazio, beba dessa fonte inesgotável. Jesus disse: aquele que beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Se você está cansado, descanse na graça de Deus. Se você está confuso, olhe para a revelação do Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o seu coração está frio, se aproxime daquele que resplandece mais do que o sol ao meio-dia. Se você está caído, segure nas mãos do Senhor e deixe Ele te levantar. Se você está distante, volte para perto do Pai. Que a nossa vida exalte a Cristo, que o nosso viver seja Cristo, que possamos depender de Cristo, porque é por Ele e para Ele que são todas as coisas. E concluindo, queridos, à luz desta passagem aqui de João capítulo 1, há uma pergunta que surge: será que nós temos dado a honra que é devida a Cristo? Será que nós estamos honrando Jesus? Em João 5:23, Jesus disse: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Pedro diz que nós devemos santificar a Cristo em nossos corações, e então nós poderemos dar a razão da nossa fé para todos aqueles que perguntarem. Devemos santificar a Cristo em nosso coração e exaltá-lo com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. Mas também, queridos, santificar a Cristo é aprender a depositar sobre Ele toda a nossa carga que nós estamos levando. Pedro diz: lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Quando nós confessamos: Senhor, Tu és o sustento, nós estamos honrando a Jesus. Não estaremos somente recebendo, mas estaremos também honrando o Senhor. Que a nossa igreja, a nossa casa, o nosso coração sejam lugares onde Cristo é revelado, conhecido, exaltado e amado acima de tudo. Para isso, queridos, que a nossa experiência, a nossa existência do dia a dia seja um eco da declaração de Paulo em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Em última análise, queridos, o cristianismo não é um sistema religioso, mas uma relação viva com a pessoa de Cristo, aquele que é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Amém? Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Quem é Ele?
e o que Ele realiza na vida daqueles que creem de verdade. Amém? Curve a sua cabeça por alguns instantes. Contemple Jesus, o Deus presente conosco. Emanuel, Deus presente conosco. Se você está distante dele, chegue para perto. Se aproxime em fé. Deixe a graça se manifestar sobre a sua vida. Ela está derramada neste lugar. Ela está derramada sobre você. Então deixe ela penetrar seu coração.